Eu fiquei muito impressionada com essa história. Você que acompanha a nossa programação também deve ter visto nos nossos programas. Um jovem, um rapaz novo, aplicou, ele mesmo aplicou, um óleo mineral industrial no bumbum. Você está vendo algumas imagens aí do que ele fez. Você viu aqui na nossa programação da TV Paranaíba. Mas, gente, isso é proibido. E uma atitude dessa pode trazer consequências gravíssimas. O Manhã Total convidou um cirurgião plástico justamente para reforçar esse alerta. Quem está com ele, que é o Dr. Pascoal Lorecchio, é a Tânia Costa. Tânia, bom dia para vocês. E olha, isso é, né, uma atitude assim que pode levar a sequelas. Olha, Mônica, é risco imediato e risco a longo prazo também, médio e longo prazo. Nós vamos sim conversar com o médico, ele é cirurgião plástico, Dr. Pascoal Lorecchio, que nos recebe nessa manhã para trazer esclarecimento que é tão importante e pode salvar vidas. Nós acabamos de acompanhar, né, Dr. Pascoal, estas imagens aqui e eu considero impressionante, a Mônica também está impressionada. Bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia, Mônica e todos os telespectadores. É uma honra estar aqui, né? E para falar desse problema que, por mais que vocês tenham essa tarefa linda de orientar, de alertar as pessoas para o perigo, para os riscos desses procedimentos, nós ainda continuamos a ver isso no dia a dia. A gente percebe que ele amarra, doutor, uma região do corpo. Acho que embaixo da nádega, ali no encontro com a perna, vamos dizer assim, e também na cintura. Isso aqui, eles costumam fazer porque, quando se vê esse tipo de coisa, porque o óleo que ele está aplicando é um óleo, é um produto líquido e tem um trâmite aí, né, pelo corpo. Exatamente isso, Tânia. Tanto o silicone industrial quanto o óleo mineral são substâncias líquidas. E uma vez injetadas no organismo, numa determinada faixa da pele, ele se alastra, ele se espalha. E a tendência, sob o efeito da gravidade, é ele descer. Então, por exemplo, se faz uma injeção na nádega, a tendência é esse líquido descer para a coxa, para as pernas. Então, eles colocam esse torniquete para ver se conseguem segurar essa substância no local desejado por um tempo até que ela se acomode e se fixe ali, né? Mas isso pode acontecer até de maneira tardia, mas normalmente é mais cedo, né? Então, esta é a utilidade, vamos dizer assim, desse torniquete, para tentar fazer com que esse líquido permaneça naquele local desejado. Nós temos falado que é tão perigoso esse tipo de atitude. Vamos explicar quais os riscos que esse jovem corre, né, que qualquer pessoa corre numa atitude assim. Tá. O menor risco é estético, de que esta injeção possa causar calombos, possa causar deformidades. Ela nunca vai causar aquela superfície igual, por exemplo, no glúteo, fazer aquilo ficar arredondado. Pode aparecer calombos, ela pode se acumular num local mais específico e ali criar um calombo, uma coisa inestética, né? Então, esse seria o menor perigo. Os demais perigos realmente são inerentes de uma substância que não é uma substância pura, né? É uma substância feita para usar no dia a dia, né? Em veículos até? Sim, em veículos, em máquinas industriais, como diminuição de atrito, para fazer limpezas, né? Então, não são substâncias preparadas para se infiltrar no corpo humano. Então, isso pode causar reações, porque é um corpo estranho. E o organismo sempre reage ao corpo estranho, né? Infecção, por exemplo? Isso pode começar com uma reação inflamatória, depois se tornar uma reação infecciosa, uma septicemia e o óbito, né? Então, nós temos toda uma gama aí de complicações e que é muito frequente nós termos complicações mais graves, né? E não se tem tratamento, Tânia. Porque não tem como tirar aquilo que injeta no corpo. Não tem, porque, como eu te disse, é um líquido que ele entra e se espalha. Então, como é que nós vamos tirar esse líquido, né? Então, normalmente, o tratamento inicial é um analgésico, porque isso causa dor,
né? Essa reação do organismo causa dor, causa vermelhidão, e às vezes pode causar até uma necrose, fica escuro, né? Equimoses, hematomas. E quando se é um caso grave, muitas vezes nós temos que tirar toda aquela região. Por exemplo, infiltra numa mama, num seio, e lá nós temos uma reação infecciosa grave. Nós temos que retirar essa mama. Não tem como a gente seletivamente tirar só o líquido. Não tem jeito, como se fosse uma espuma que nós, uma esponja que a gente espremesse e tirasse aquele líquido. Não tem como, né? Então, muitas vezes nós somos obrigados a lançar mão de cirurgias radicais, agressivas, para tentar salvar a vida dessa pessoa. A gente falou de riscos a curto prazo e a longo prazo também. Anos depois, muitos anos depois, a pessoa pode colher consequências ruins? Hein? Pode, sem dúvida nenhuma, né? O organismo, às vezes, ele isola. A tendência do organismo, em frente a um corpo estranho, é ou isolá-la, criando uma cápsula em volta daquilo, ou eliminar. Agora, quando é um líquido, não tem como se criar uma cápsula, né, em volta disso, e também não tem como eliminar. Eu falo isso, por exemplo, como um espinho. Às vezes você vai mexer numa rosa, você tem um espinho no dedo, né, e a tendência do organismo é criar uma cápsula, fica um pouco duro ali, ou ele expulsa, você tira. Um AVC futuro? E aí sim, às vezes um determinado segmento ali, aquilo ali fica acomodado. Num futuro, aquilo ali volta a causar uma reação no organismo, pode cair numa corrente sanguínea, né? E ter uma consequência séria, um AVC, uma isquemia, além desses processos infecciosos. Custo alto demais, né, doutor? Correr um risco assim. Pois é, nós estamos no século XXI, né, na era da informação, as pessoas são bombardeadas, me permita o tema, com essas boas informações, né? E a gente ainda vê, até hoje, pessoas recorrerem, em nome de uma vaidade, né, a esse tipo de procedimento tão perigoso e de consequências tão nefastas. Pascoal Lorecchio, médico cirurgião plástico, ao vivo aqui no nosso programa, trazendo um alerta em nome da vida das pessoas, né? Muito obrigada pela participação com a gente. Um excelente dia, viu, doutor Pascoal? Mônica. Obrigada, Tânia. E agradeço aí ao doutor Pascoal por todos esses esclarecimentos, né? E mais uma vez por esse alerta. Quer fazer um procedimento? Então procure o profissional qualificado e capacitado para isso, né? Para não correr risco de vida.